Muito boa tarde, caro espectador da Ângelos TV, mais bem-vindo a mais um programa Olhar o Mundo Missionário, esta rubrica semanal que chega até si e que hoje vai chegar até si diretamente de São Tomé e Príncipe, concretamente do distrito de Lembá, da cidade das Neves. E é neste continente africano que hoje vamos levar até sua casa mais alguém que também viveu uma grande parte da sua vida no continente africano como missionário. Posso partilhar consigo, caro telespectador, que é alguém muito querido a mim, que muito me influenciou na minha vocação missionária e que em muito contribuiu para aquilo que eu sou hoje como missionário. Vamos ter presente entre nós um missionário do Espírito Santo, o Padre Agostinho Brígido, que ao mesmo tempo é meu tio de sangue, de família, e também é meu padrinho de batismo. Tem a bela idade dos seus 85 anos e nestes 85 anos teve uma vida toda preenchida, dedicada à missão. Começando pelo continente africano, sendo enviado nos primeiros tempos para Angola, na altura no distrito, ou digamos assim, no concelho de Sá da Bandeira, e que atualmente é a cidade do Lubango. Depois regressou a Portugal, teve um tempo no Brasil e depois regressou a Portugal para trabalhar muitos anos na formação, na administração da congregação e atualmente, com a sua idade, trabalha no estabelecimento prisional da cadeia de Tires, uma cadeia que existe na zona de Cascais, uma cadeia feminina. Vamos então conversar com este missionário que eu vou chamar por tu e que eu vou chamar por padrinho. Boa tarde, padrinho. Bem-vindo ao programa Olhar o Mundo Missionário e vamos falar um pouco da tua vida, não só da tua vida pessoal como missionário de 85 anos, mas de toda a tua vida preenchida ao longo desta vida. Vamos começar pela tua experiência bonita em Angola. Foste ordenado sacerdote e depois partiste como primeiro trabalho missionário para Angola. Conta-nos um pouco então como foi esse partir jovem missionário para terras de Angola. Fomos ordenados 5 no meu ano e fomos todos os 5 para Angola. Coisa que não acontecia normalmente, ficava sempre algum para a casa de formação. No meu ano fomos os 5, cada um para a diocese. Havia as 5 dioceses na altura, as de Malães, de Luanda, tinha sido a Porto, e eu fui para o Sul, a última. Por isso, quando embarquei, quis ser o primeiro a entrar no barco, porque era o último a sair. Entramos no navio Iji, em março, e colocados, portanto, no Lubango. No Lubango, a primeira missão ainda fui até o Quanhama, onde estive pouco tempo. Depois para o seminário do Jau, como professor logo que de matemática. E claro, como missionário também, ali, o missionário também pode exercer a sua missão como professor de matemática. E uma das satisfações, das alegrias que tive há 2 anos, quando voltei a Angola, foi encontrar um antigo aluno meu, infelizmente já faleceu, que se manteve sempre firme e fiel à mensagem que nós transmitimos, os valores humanos e cristãos. Chegares a conhecê-lo, o Pedro Cafelanto. Foi de facto um momento extraordinário saber que não foi inútil, não foi em vão, realmente nós procuramos transmitir os verdadeiros valores não só humanos, como enxertar nesses valores humanos os princípios cristãos. Nós sabemos logo todos nós sabemos que os que entram no seminário não vão ser ordenados, mas que ao menos, é essa a nossa preocupação, que ao menos eles possam beber a doutrina, os valores que lhe transmitimos, para depois ao longo da vida procurarem transmitir isso também aos seus familiares. Creio que foi proveitoso todo aquele tempo. Tive apenas 7 anos como professor no seminário, depois fui chamado para a tropa.
E, entretanto, foste capelão militar também lá no Lubango. Outra experiência também enriquecedora. Quando perguntaram que era estava como superior o padre que era do Olival, da freguesia, perto da nossa, lá da Leiria, o padre Cândido perguntou-me se eu queria ir para capelão militar. Disse redondamente que não queria, respondendo com uma pergunta que me fez. Quero ou não quero? Pronto, se me perguntar assim, não quero, mas se mandar ir vou. Pronto. E ele já nem me contactou mais, a não ser por escrito, dizendo, olha, o seu nome seguiu para Lisboa para figurar na lista dos capelães. Aguardo ordens. Vim à Academia Militar fazer o curso, de capelães, primeiro curso, já, porque antes não se fazia o curso, e voltei para Angola. Fui para o leste, Casombo, o saliente, chamado saliente de Casombo. Terminada aquela comissão, era preciso alguém substituir-me, não havia voluntários, então voltei para a Sá da Bandeira, o Lubango, onde continuei como capelão militar até 75. E ali, claro que o fato de ser capelão militar, nós não estamos a aprovar a guerra, de maneira nenhuma. Nós não provávamos, mas estávamos ali, sobretudo, olhando para aqueles seres humanos, foram também empurrados para aquela situação. E olhando para aqueles seres humanos, tendo sempre em mente os valores que vêm do alto. Essa era a nossa preocupação para o respeito pela pessoa humana, nas situações mais diversas, mas procurar, como digo, em contacto com o ser humano, saber que a Igreja está com eles, saber que a Igreja não os abandona, apesar de estarem naquela situação, digamos, de litígio, mas levar-lhes também um conforto da presença de Deus está com eles, Deus não os abandona. Quer seja em Casombo, quer seja depois no Lubango, onde já não havia ali guerra, não havia esses problemas, era apenas tropa de recrutamento normal. Até que depois de 75 voltei com as situações e eu ainda sonhava com uma Angola onde pudesse viver todos na mesma harmonia, no mesmo respeito, deixando lá as coisas, pensando voltar. Infelizmente deu o que deu e voltei lá só mais tarde depois. Fui ainda depois fazer uma experiência ao Brasil, que gostei, foi uma experiência interessante, mas não demorou porque na altura a avó, portanto a minha mãe, já com perto dos 90 anos, ansiava por a minha vinda, diz ela, só falta um. E foi interessante também o contacto, porque no momento em que eu estava a chegar a casa, atendo o telefone, e quem era? Era o papá a dar uma notícia. Vim para o Rio de Janeiro, lá nos dias ainda telefonei a saber se já tinha falecido, porque se tivesse falecido, exatamente já não viria, mas como ela estava ainda vim, estive com ela há 11 anos, tinha bilhete de ida e volta, e tinha deixado até na altura, deixando os cruzeiros para voltar. Não, depois o provincial de Portugal, o padre Casimiro, achou que eu devia ficar por cá, Portugal, e fiquei. E onde fui parar? A Braga. E depois de Braga fui parar à Régua. E durante esse tempo, vários anos, foste formador de seminaristas, que alguns hoje são sacerdotes, inclusive eu também passei por lá. Como é que foi a tua experiência como formador de seminaristas, do Seminário Menor de então? A experiência que eu encontrei na tropa foi proveitosa também na medida em que contactei com muita juventude. Foi realmente uma experiência interessante, apesar de ter dito que não queria ir, mas foi também uma experiência interessante. E isto serviu-me, também ajudou-me depois para a experiência como formador no seminário, certo? Professor de matemática, estive também há algum tempo como responsável, mas a gente procurar sempre o respeito pelos valores humanos, ainda com a intenção sempre dos valores divinos. Portanto, e ainda hoje nós precisamos fazer, porque nós não somos só matéria, somos também espírito, portanto, não ficarmos só, creio eu que é até das deficiências na nossa formação a nível nacional, não só religiosa, mas da formação escolar e universitária, as duas componentes
estarem sempre, porque estão juntas, estão associadas umas a outras, não podemos separar. E também tendo sempre, como disse, em mente que aqueles que entraram, como eu no meu ano entrámos 77, chegámos ao 25, e portanto foi sempre assim, mas que aquelas pessoas que não saíssem revoltadas contra a vida de seminário, para a nossa maneira de ser, para a nossa maneira de estar, para a nossa maneira de atuar, mas que sim livremente, sempre mantendo uma relação muito íntima connosco na vida de seminário. E não como infelizmente alguns, sobretudo os mais antigos, revoltados contra certos. Aquele tempo era um tempo diferente. Portanto, foi sem dúvida uma experiência interessante. E eu digo que o missionário também ele pode ser, e deve ser missionário, porque o missionário não é só aquele que vai para fora, mas ali também é uma missão. E todos nós, como igreja, devemos ser missionários, e mesmo ensinando matemática, creio também. Qual é os episódios assim, podes contar 2 episódios que lembras assim com muita alegria no tempo de formação? Na altura éramos todos nós rapazinhos de 10, 11 e 12 anos. O que recordas assim, 1 ou 2 episódios para partilhar com o nosso telespectador da Ângelos TV? Eu, no lugar de Angola, foi sem dúvida os melhores anos da minha vida que passei foi em Angola. Aquela experiência realmente de encontrar ali, a experiência porque tínhamos já, quando eu cheguei ao seminário do JAU, do Lubango, era a 4ª classe, porque as missões não tinham a chamada 4ª classe antiga, tive que começar com a 4ª classe até depois chegar ao 6º ano antigo. E quando no 6º ano encontrei já alguns, assim um bocadinho, procurando, como eu ainda tinha 28 anos na altura, a ver se apanhavam. É assim, os jovens tentam. E portanto, a experiência que eu depois encontrar, a maneira como depois eles acolhiam, digamos, a simplicidade, a facilidade com que nós lhe levávamos a alegria de optar por entregarmos aos outros. Claro que depois, ao longo dos anos, muitas solicitações, mas lembro-me de um caso de um que chorava porque o pai tinha deixado ali assim, e depois há um episódio mais triste que foi a morte ao chegar de manhã, ao acordar, com o Padre Simões, que ia acordar, batia-se as palmas para os acordar, incrivelmente faleceu de noite. Nunca chegámos a saber bem as razões. Mas depois ver a solidariedade de todos, foi um momento que me impressionou, e depois a própria família. Nós estávamos com um certo receio que a família dissesse não, mas a família também, como acolheu, como lhe explicámos, enfim, dentro das nossas capacidades, não sabemos o porquê, mas porque é que Deus o chamou, porque é que a alma se desprendeu daquele corpo, mas foi realmente uma experiência que me marcou toda a vida, foi de facto a aceitação da família, imediatamente comunicada ao Sr. Bispo, e na altura Dom Altino Ribeiro de Santana, de Goiás, primeiro Bispo da Diocese do Lubango, que depois foi falecer em Moçambique, substituindo Dom Eurico, e o acolhimento da família, a aceitação, a maneira como realmente, em vez de se revoltarem, louvando de certo modo a Deus. Depois no JAU, ou melhor, em Godinho, aquela experiência de realmente ver aqueles jovens que vinham ali, em que as mães vinham para falar com eles se entretinham mais a jogar a bola do que estar com os pais. Esta é uma experiência, digamos assim, humana, mas depois uma experiência, digamos, mais íntima, como chamamento de vocação, aquela generosidade das crianças na altura, de 11 anos, 12 anos, entregarem-se à alegria, a disposição com que nos aceitávamos, com que realmente se entrosávamos uns com os outros, desde trás dos montes, à beira, aquele ambiente de facto era para mim uma alegria enorme, que vencia qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. E depois ver também os resultados com que na matemática se eles também se dedicavam aos valores da matemática. Não sei se consegues contabilizar, mas nos anos que estiveste na formação no seminário de Godinho, de Vila Real,
vários são sacerdotes hoje, portanto há uma geração que passou por ti e que hoje está como flor forte e jovem na congregação, não é? Sentes um certo orgulho de teres colaborado também para a formação destes jovens missionários de hoje, que temos 40, 41, 42 e 43 anos. Sem dúvida, ainda não contabilizei quantos estão a fazer a estatística, mas é consolador, é reconfortante a gente se ver que aqueles que passaram, enfim, por aqueles tempos em que se dediquei, sobretudo em Godinho, vê-los hoje. Começar por ti, ver o Hugo, ver o Vítor, que foram, o Vítor, o chinês, que passaram realmente por outros continentes, e vê-los hoje realmente na situação que se encontra como responsáveis. E para mim é de facto, como alguém brincava, olha, aqueles que tu formaste estão agora a mandar em ti. Mas é bom, é o círculo da vida e é reconfortante. E por outro lado também, mesmo aqueles que saíram. Neste momento lembra-me, conheces muito bem o Eduardo, que se mantém também fiel àqueles valores transmitidos. Claro que também é da família. Ele já vem, família dele, que conheces muito bem. Mas como advogado, a maneira como ele também procura viver a sua missão da advocacia no respeito também. Isto é reconfortante, isto é consolador. Se é reconfortante ver que realmente alguns seguiram e se ingraram no sacerdócio e, portanto, se dedicaram totalmente de alma e coração, ver também que outros, desígnios de Deus, não sabemos, os caminhos são diversos, os caminhos são diferentes, mas seguindo caminhos diferentes, mantendo-nos fiéis àquela mensagem dos valores que procuramos transmitir. E tudo isto é reconfortante, tudo isto vale a pena, vale a pena. E eu digo, valeu a pena. Entretanto, deixaste a formação e um dos trabalhos que também foi confiado em várias fases da tua vida foi ser parco, ser pastor. Pastor na paróquia São José de Godim, ser pastor em São Domingos de Rana, foram também uma experiência que mais próxima com o povo também te envolveu e também te colocou como missionário na linha da frente. O que é que recordas do tempo em que foste parco, pastor? Recordo-me sobretudo as palavras que nós tínhamos sempre de dirigir às catequistas e também aos escuteiros, aos movimentos, digamos, de leigos que havia. Porque as catequistas lamentavam-se, damos formação, damos catequese, fazem a primeira comunhão, fazem o carisma e depois desaparecem. E nós, o trabalho era sempre dizer, semeamos, nós compete semear. Deus depois faz crescer, o Espírito Santo faz germinar e mais tarde lá ficará a semente. É melhor semear, ainda que não apareça logo, porque o tempo, como dizia o São João 23, que uma maneira de empobrecer agravamento era a agricultura. Portanto, muitas vezes semeia-se e não se colhe. E aqui também nós temos de semear e o colher serão outros, mas vale a pena. Mais tarde germinará. Mais tarde muda as situações, mais tarde muda o ambiente, e aparece. E graças a Deus nós vemos que valeu a pena. Portanto, esta palavra de entusiasmo que devíamos transmitir sempre, porque é desolador, de facto, a gente ver catequese e depois ver que desaparecem. Mas, por outro lado, a nossa tarefa é semear. Claro que há momentos de tudo, como na vida, mas há momentos realmente consoladores, quando a gente, uma festa de primeira comunhão, uma festa de posição de fé, e a gente vê as pessoas a viverem o respeito também pela cultura rural das pessoas, saber purificar muitas das festas, não deixar apenas de descamvar, porque às vezes a festa é um do santo, mas é mais profana do que do santo. Às vezes o santo até fica mais triste no fim da festa do que antes. Mas a gente tentar levar. Claro, não se consegue, mas nosso trabalho é semear, Deus fará crescer, e Deus fará germinar e certamente não terá sido inútil. Como bom professor de matemática, também te chamaram a trabalhar na administração da congregação como icónomo local das comunidades
e também como administrador da Liam. Foi outra fase da tua vida que abraçaste e disseste o teu sim na altura e que passaste, digamos assim, da pastoral com o povo de Deus para a pastoral, digamos, de gabinete, de estar sentado e fazer contas e gerir os bens da congregação. O que é que lembras desse tempo de administrador, de dicónomo, por onde passaste, em Godinho, no seminário da Torre da Aguilha e depois administrador também da Liam e como da Comunidade Provincial da Estrela? Sobretudo da administração da Liam, há um caso que jamais poderei esquecer, que estava eu no gabinete onde estava também o Padre Tavares e estava o Irmão Pereira, conheceste muito bem, e chamou porque havia um senhor que queria fazer um donativo para as missões. E eu estranhei, disse, então, mas pode entregar aí. E então ele insistia para que fosse eu, fui. E não vou dizer a quantia, mas um generoso donativo daquele homem. E jamais poderei esquecer isto neste aspecto, de que a generosidade, o óvulo da viúva, como aquele homem simples, assim muito humilde, mas realmente um generoso donativo que deu para os missionários. E nós às vezes pensamos, enfim, e fazemos juízos, que nem sempre são os verdadeiros juízos de valor. E então há casos na administração em que as pessoas se sacrificam, como a viúva deixa muitas vezes o seu necessário, dado o seu necessário para ajudar. E por outro lado também nos compromete a nós depois a gerir tudo aquilo. Como é que vou gerir? Claro que na altura também foi difícil, porque era um tempo de dificuldades, esta mudança do 25 de Abril, aquilo tudo, e era difícil, mas levar àqueles, sobretudo os mais necessitados, e levar as pessoas este calor humano das missões, porque nós nos competia, digamos assim, exercer, digamos assim, superar, digamos assim, no fogo que já estava, o fato de sermos todos batizados, mas fazer que aquela cinza que estava ali a dormir despontasse para que a labareda aparecesse e pudesse incendiar, porque muitos dos nossos missionários vinham as dificuldades, de todo lado, já estiveste também em Cabo Verde, vezes as dificuldades, porque às vezes a gente quer fazer mais e não pode. E sofre com aquelas pessoas. E então vamos recorrer aos outros e administrar todos esses bens, a generosidade, e recolher e depois levar sobretudo àqueles que mais precisam. Tantas necessidades. Era sempre difícil também a gente optar, porque este precisa mais ou aquele precisa menos. Sim, sempre podemos acertar, mas temos sempre de abrir-nos aos outros, abrir sobretudo às missões, sabendo também na altura as nossas casas precisavam. E a administração dos bens da congregação, ter icónomo, mesmo na quinta do seminário da Godinho, um padre também tratado de vinho de generoso, mas era a nossa missão também, portanto, procurar administrar bem aquilo que era fruto de tanto trabalho, tantos sacrifícios, tanto suor, havia até sangue das pessoas. Entretanto, a tua idade foi correndo e nunca quiseste arrumar às boxes ou nunca quiseste, portanto, parares depois da reforma dos 70 e 80 anos. E atualmente, com a tua bonita idade de 85 anos, tens um trabalho que, digamos, hoje é de justiça e paz e é um dos trabalhos da linha da frente do Papa Francisco, que é a assistência aos presos. És capelão do estabelecimento prisional de Tires, da cadeia ali da zona de Cascais, onde é um estabelecimento prisional de mulheres, feminino. Já lá estás há uns anos e percebe-se que é uma alegria estares ali com presença espiritual, com presença de alguém que acompanha aquelas mulheres no sofrimento portanto, da privação de liberdade. Como é que tens vivido esse teu trabalho de assistente, de capelão, neste estabelecimento prisional? Confesso que é um dos trabalhos que
não sei se de todos eles tem dado maior alegria, serão. Estou ali há 7 anos. Nunca perguntei a uma reclusa porque é que está ali. Se está ali, alguma coisa aconteceu. E não estou ali para provar o que aconteceu. Algumas desabafam, sobretudo quando chegam, no princípio, na ganância de haver melhorar a situação económica e colocadas numa situação daquelas. E estar ali 1, 2, às vezes pensar que vou falar com 2 ou 3, passo ali 1, 2 horas a falar só com uma, a lamentar-se, a chorar e tudo. O que posso dizer é procurar dar-lhe uma palavra de conforto, como disse o princípio, olhar para aquela pessoa, o aspecto humano, mas sempre olhar para o céu, olhar para a altura. E levar-lhe realmente uma palavra de conforto e coisa, como disse, não para aprovar o que fizeram. Alguma coisa aconteceu, mas boa, também não é isso que está, mas levar-lhe uma palavra de conforto e de consolação. E ao mesmo tempo também, como digo, é uma palavra que gosto porque me leva um bocadinho de alegria e levar um bocado de entusiasmo, e quase destes dias já tenho saudades de estar com elas também. Porque elas estão privadas da liberdade. Imaginava no princípio toda aquela situação. E então lembrar-lhes que há um Deus que nos acolhe, há um Deus que olha para nós como seres humanos. E o lema que nós fizemos em maio passado era a imagem da Nossa Senhora, um cartaz com a imagem da Nossa Senhora, e eu posso, com Maria, construir uma vida feliz. Em primeiro lugar, convencê-los, eu posso começar uma vida nova. Embora algumas já lá tinham estado pela 2ª e 3ª vez. Mas levar-lhes a aqueles, porque algumas, enfim, outra religião assim, não aparece, mas convencê-las que eu posso mudar de vida. E então, neste sentido, eu posso ajudá-las a criar ambiente, a criar... Claro que uma das maiores dificuldades que nós sentimos, que eu sinto ali, e outros capelães sentem, é quando saem dali a sociedade não os acolher, e se estão envolvidos no ambiente da droga, depois serem apanhadas de novo e tantas vezes voltarem de novo. Porque a sociedade não os acolhe e então elas vêm sem dinheiro, sem nada e sujeitas aqui de novo. Mas é uma experiência muito interessante, é uma experiência nova e, como disse, há bocadinho também contato com os jovens e agora contato com o mundo da criminalidade. E aparece-nos ali tudo. Mas eu procuro, sobretudo, levar-lhe um bocadinho de conforto e de consolação e, na medida possível, estar-se com elas, porque só tenho esse trabalho, durante os fins de semana, a celebração da Eucaristia, depois, ao longo da semana, ir lá contactá-las, falar com elas e dialogar e conversar, mas não seja para saírem da cela, ajudar-lhes a passar o tempo. O nosso tempo está a esgotar, mas o nosso telespectador deve estar lá a perguntar lá em casa porque é que nós estamos a gravar diretamente de São Tomé e Príncipe. Temos uma t-shirt igual, Abraçar a Missão, Abre o Coração ao Meu Irmão, e estamos num projeto de voluntariado que viemos até São Tomé e Príncipe, aqui à Cidade das Neves, fazer todo um mês de voluntariado. Tu vieste connosco por uma razão muito familiar que eu gostava que partilhasses com o nosso telespectador, assim muito resumidamente. Sempre que eu não estava do grupo, vamos dizer, não pertenço ao grupo, foi a prima Lúcia que insistiu para que eu viesse também. E já me tinha convidado, já mais do que uma vez, foi sempre Portland, até que agora coincidiu eu poder vir para não só testemunhar, digamos, também o trabalho que ela faz e para levar também do exemplo dela, levar-me também um bocadinho de entusiasmo para ajudá-la a continuar esta tarefa e lembrar-me também dos tempos em que, desde o JAU, em que até o simples campo de futebol quis construir para os alunos. E tudo isto também ajudar, portanto, levar as pessoas também a colaborarmos todos e sentir esta vivência deste povo, desta gente, claro, sendo motivada também pela presença da Lúcia, da prima.
Padrinho, muito obrigado, chegamos ao fim, com certeza que depois vamos fazer outro programa, há mais matéria para falar da tua vida, desde pequenino até à vocação missionária. Caro espectador da Ângelos TV, muito obrigado. A prima Lúcia é uma prima, sobrinha do meu padrinho, que é irmã religiosa, irmã Lúcia Cândido, que está a trabalhar precisamente aqui onde nós estamos, nesta cidade das Neves, neste país belo e bonito, São Tomé e Príncipe. Está cá quase há 20 anos a servir este povo com muita dedicação e muita alegria. Com certeza que vamos cruzar com esta irmã Lúcia também noutros programas Olhar o Mundo Missionário. Já esteve também connosco presente e vai também continuar a partilhar esta missão consigo. Obrigado, um abraço muito grande, carinhoso e missionário de São Tomé e Príncipe. Voltamos a ver no próximo programa.